Oi, pessoal! Que bom que a gente está junto mais uma vez aqui no Mergulhando na Lição. Fico muito feliz com a sua companhia. Então, se ajeita aí, abre o coração porque hoje a gente vai mergulhar fundo numa história de transformação que, olha, tem muito para nos ensinar. Vamos nessa? Para a gente começar a nossa conversa, dá uma olhada nessa pergunta. Já parou para pensar nisso? O que acontece quando todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação para sermos pessoas corretas, parece que não é suficiente? É exatamente essa a descoberta que a gente vai acompanhar na vida do apóstolo Paulo. Então, vamos lá. Antes de ser o Paulo que a gente conhece, ele era Saulo. E olha, se existisse um prêmio para a pessoa mais dedicada e correta da sua época, pode ter certeza que Saulo levaria o troféu. Se a gente olhasse pelos padrões humanos, o currículo dele era simplesmente impecável. Agora, vamos dar uma espiada no que fazia o currículo dele ser tão impressionante. Pensa só, ele tinha uma origem religiosa que era o sonho de qualquer um. Um zelo, um cuidado com as tradições que era fora do comum. E a obediência à lei? Nossa, ele era tão rigoroso que para todo mundo ele parecia irrepreensível. E claro, tudo isso era motivo de um orgulho pessoal gigantesco. Ele era um modelo a ser seguido. Olhando para essa lista, a gente pensa, uau, não falta nada, né? Ele tinha tudo que a religião e a sociedade da época mais valorizavam. Mas, como o próprio Paulo estava prestes a descobrir a forma mais intensa possível, mesmo na vida mais perfeita aos olhos humanos, alguma coisa essencial estava faltando. E é aqui que a história tem aquela virada de tirar o fôlego. Sabe qual foi a ironia? A mesma lei que ele tanto se orgulhava de seguir à risca foi a ferramenta que mostrou a verdade sobre ele mesmo. Foi uma descoberta que abalou todas as suas certezas e mudou o jogo para sempre. A lição nos mostra que a lei age em dois níveis. Por fora, a gente tem a obediência externa, né, aquelas ações que todo mundo vê, os rituais certinhos, mas Jesus já tinha ensinado, e a lei confirmou isso para Paulo, que a verdadeira questão está lá dentro, na condição do coração. O problema não começa naquilo que a gente faz, mas naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente deseja. E foi aí que Paulo se viu e percebeu que tinha uma falha. Uma falha que, vamos ser sinceros, todos nós temos. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. A lei foi como um espelho. Pela primeira vez, Paulo se olhou nesse espelho e viu uma sujeira que ele nem sabia que estava lá. O espelho mostrou o problema com uma clareza que deve ter sido assustadora, mas um espelho não limpa, né? A lei deu o diagnóstico da doença, mas não podia oferecer a cura. Essa descoberta levou Paulo a uma das verdades mais libertadoras que existem. Ele entendeu que há duas maneiras de se apresentar diante de Deus, dois tipos completamente diferentes de justiça. E elas são opostas. Vamos entender isso melhor. Primeiro, tem a justiça que vem da lei. Essa era a especialidade de Paulo, né? É aquela tentativa humana de construir com as nossas próprias mãos, com as nossas boas obras, com a nossa obediência, uma escada bem alta para tentar alcançar o céu e merecer a salvação. Do outro lado, de um jeito totalmente diferente, ele descobriu a justiça que vem da fé. E essa não é uma escada que a gente constrói, de jeito nenhum. É um presente que a gente recebe de mãos abertas. Não tem a ver com o nosso merecimento, mas com a nossa confiança em Jesus. É Deus olhando para a gente e nos declarando justos por causa do que Cristo fez por nós. E essa percepção nossa deve ter sido devastadora e, ao mesmo tempo, a coisa mais libertadora do mundo. Paulo olhou para trás para todo aquele currículo brilhante, para aquela montão de conquistas religiosas e entendeu que para aquilo que realmente importa, para a salvação, tudo aquilo era insuficiente. E a partir daquele momento, a forma como Paulo via seu próprio passado mudou completamente. Aquilo que antes era motivo de orgulho, agora ele via com outros olhos. E o que realmente tinha valor na vida ganhou um significado totalmente novo. E essa frase da nossa lição resume tudo de um jeito muito poderoso. Vamos parar um pouquinho para pensar nela. Nenhuma das nossas conquistas, por mais incríveis que pareçam, pode tomar o lugar daquilo que a gente recebe de graça por meio de Cristo. A experiência de Paulo nos ensina algo sensacional. O encontro de verdade com Jesus não só garante o nosso futuro, ele redefine o nosso passado. Ele nos convida a olhar para as nossas vitórias e até para os nossos fracassos de um jeito diferente e coloca as nossas prioridades nos eixos certos. Tá bom. Muito legal a história de Paulo, mas... E a gente? Como é que essa jornada de quase 2000 anos atrás conversa com o nosso dia a dia? A verdade é que a caminhada de Paulo é um grande espelho para a nossa própria vida espiritual. E a lição é super atual.
E é aqui que a lição fala bem direto com a gente, porque, assim como Paulo, nós também corremos o risco de confiar demais nas nossas boas obras, na nossa reputação, no nosso histórico religioso, mas a palavra de Deus sempre nos lembra que os padrões de Deus não são os nossos. Uma religião sem um relacionamento vivo com Cristo pode acabar só inflando o nosso orgulho. É só a graça que tira o véu e nos mostra o quanto de verdade a gente precisa de um Salvador. Então, a jornada do Paulo se torna quase um mapa do tesouro para nós. Muitas vezes, a gente começa confiando no nosso próprio esforço. Aí, a palavra de Deus, como um espelho, nos mostra a nossa real condição. E é nesse momento, quando a gente é sincero, que a graça de Deus nos encontra. E, finalmente, quando a gente coloca a nossa fé em Cristo, somos justificados, somos considerados justos por Ele. A grande lição, o coração de tudo isso, é esta. A graça de Deus não consegue encher um copo que já está cheio de si mesmo. É preciso humildade. É preciso reconhecer a nossa limitação, a nossa insuficiência. É essa atitude de esvaziamento que abre todo o espaço que a maravilhosa graça de Deus precisa para entrar e transformar tudo. E a gente termina com esse versículo poderoso, do próprio Paulo. Ele resume a jornada dele e também pode resumir a nossa. O objetivo final não é ser encontrado com uma lista de méritos, mas ser achado em Cristo. Não com a nossa justiça cheia de falhas, mas com a justiça perfeita que só vem pela fé. Sem Ele, o nosso melhor esforço nunca vai ser o bastante. Com Ele, até o nosso passado encontra um novo propósito. Que essa verdade nos guie hoje e sempre. Até o nosso próximo estudo.